Olá, sejam bem-vindos. Vamos concluir hoje a primeira parte do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, tratando sobre espaço universal, nas questões 35 e 36. Espaço universal é esse espaço físico em que vivemos. Allan Kardec pergunta se o espaço universal é infinito ou limitado. E logo no início os Espíritos respondem: infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Então aqui os Espíritos nos dizem que o espaço é infinito e ele nos traz a hipótese de que o espaço seja limitado. Então ele nos pergunta, para o que existiria além desse espaço? Se ele fosse limitado, né, para além dele, o que haveria? E eles nos dizem que a nossa própria razão refuta essa ideia de que existe um limite no espaço. Ele não tem limite, ele é ilimitado. E eles, justamente pelo fato de que não conseguiríamos compreender o que haveria para além. Se não existe mais espaço, o que haveria depois do espaço? Então, Allan Kardec, na sua própria nota, ele nos diz, mesmo existe alguma coisa no espaço, mesmo que houvesse o vazio absoluto, mesmo assim, esse vazio absoluto estaria ocupando um espaço, né? Então, imagine só, como se a formiga que passasse a sua vida toda num jardim, imagine essa formiga, se ela pudesse pensar, ela imaginaria, será que existe algo além desse jardim? Ou todo o universo se resume a essa nossa casa, esse nosso jardim, esse nosso espaço, né? Então, nós sabemos que o mundo não se limita ao jardim de uma formiga, mas ela que vive ali, ela não sabe disso, ela só pode se questionar, né? A mesma coisa somos nós, né? Fazendo essa pequena comparação, nós não conseguimos imaginar o que existe, né, no universo inteiro, mas nós sabemos que tem que haver alguma coisa, porque mesmo que não houvesse nada, mesmo que houvesse um vazio, esse vazio estaria ocupando um espaço. É nesse sentido que Allan Kardec está se referindo. Na questão 36 ele pergunta, o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Então aqui, veja que ele pergunta, ele quer saber se existe o nada em algum lugar. Será que existe algum espaço vazio? Será que existe o vácuo absoluto? E Allan Kardec diz, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então no espaço não existe um espaço vazio, não existe o vácuo, né? O que existe sim matéria, né? Só que ainda não temos condições de perceber essa matéria e não temos instrumentos para captar essa matéria. Então, nessa época em que o livro foi editado, em 1857, ainda se acreditava que existia espaço vazio no universo. Mas depois a ciência já confirmou que não existe espaço vazio. Existe algo nesse espaço em que ainda não conseguimos compreender, não conseguimos medir, mas a ciência já sabe que não existe espaço vazio. O Espiritismo já diz, desde aquela época, que existe matéria. Agora, existe matéria num nível em que ainda não percebemos, nem a olho nu, nem através de experimentos, de instrumentos. Então é isso, essas duas pequenas questões. A partir do próximo vídeo, vamos falar vamos trabalhar o capítulo 3, sobre a criação. E o primeiro tema a ser tratado é a formação dos mundos. Vamos tratar nesse capítulo 3 sobre a formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, no próximo vídeo, vamos falar sobre a formação dos mundos, das questões 37 a 42. Espero todos, até mais.